Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta agora, 8h38. Revista Justiça. Debate. Tema do nosso debate de hoje: o uso da inteligência artificial e a proteção de dados pessoais no contexto eleitoral. Por isso, estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Justiça, ela que é mestra em alta direção de segurança internacional, graduada em Direito, foi presidente suplente do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais, especialista também nesse assunto, a doutora Stephanie Juliana Vogel. Doutora Stephanie, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia Sérgio, bom dia a todos que nos acompanham. É mais uma vez uma satisfação estar aqui para a gente discutir esse tema. Também está conosco hoje, debutando aqui no Revista Justiça, a professora de Tecnologia e Inovação em Direito, doutora em Inteligência Artificial e Direito pela UNB, advogada, pesquisadora na área de Inteligência Artificial e foi pesquisadora bolsista pelo Projeto Vitor do STF, autora de livro também, doutora Tainá Aguiar Junquilho. Doutora Tainá, bem-vinda, bom dia. Muito bom dia, Sérgio. Muito bom dia, Stephanie, e a todos os ouvintes. Uma alegria sem tamanho debutar aqui na Rádio Justiça, esse programa que eu também admiro bastante. Estou muito feliz de estar aqui nessa manhã. Muito obrigado. Também vamos tentar o contato com o Dr. Joelson Dias. Ele é ex-ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral, mestre em Direito pela Universidade de Harvard e também membro fundador da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Vamos aguardar então se vamos conseguir fazer esse contato com o Dr. Joelson Dias. Ano de eleição, inteligência artificial, o TSE divulgou as suas resoluções e acredito que as dúvidas são várias, né, doutora Stephanie? Principalmente para a senhora que está aí viajando pelo Brasil para tratar desse tema. O que podemos trazer para o nosso ouvinte sobre essas dúvidas a respeito da inteligência artificial e até a proteção de dados pessoais nesse contexto eleitoral? É verdade, Sérgio. Acho que a contextualização foi bastante justa. São muitas novidades, sem dúvida, né? A gente teve 12 resoluções editadas recentemente. No que toca, né, no que tange justamente ao uso da inteligência artificial e seus diferentes instrumentos, a novidade é bastante expressiva, porque a gente não teve, como muito se esperou, né, a possibilidade de avançar e até mesmo promulgar aí o marco legal da inteligência artificial no Brasil, que hoje, né, já vem sendo discutido desde 2020 no Legislativo, iniciou pela Câmara dos Deputados. Hoje há um esforço aí também grande em torno do PL 2338, que se propõe justamente a trazer uma disciplina aí mais genérica, né, relacionada ao uso da inteligência artificial. E, bem, nós temos um cenário bem desafiador pela frente. A gente tem eleições municipais, né, vindo aí, a gente tem 5.500 municípios. Temos, sem dúvida, vai representar um desafio maior, uma vez que essas ferramentas, os softwares, né, de inteligência artificial são mais acessíveis, são mais numerosos, né? E se a gente já teve aí uma dificuldade, um desafio grande em torno das fake news nas eleições de 2020, certamente esse ano promete desafios maiores. Então, o TSE veio nessa direção, trazendo algumas regras, algumas consideradas bastante inovadoras, né, no sentido, por exemplo, de se proibir, né, terminantemente aí, o uso da deepfake, que são conteúdos aí sintéticos, né, conteúdos que são produzidos 100% através da inteligência artificial, e regras também relacionadas a esse uso da IA. Então, a exemplo né, eu creio que a gente vai tratar mais pormenorizadamente aí cada um desses pontos, mas não vai ser permitido, por exemplo, o uso da IA para macular a imagem de outro candidato, né? Trouxe regras também como relacionadas ao uso de chatbots, que são aqueles softwares, né, que conversam com o cidadão. Enfim, são grandes novidades aí relacionadas a esse uso, né, dessas ferramentas inovadoras. Doutora Tainá, antes de falarmos das eleições, como que a inteligência artificial entrou na vida da senhora? A inteligência artificial entrou pelo Supremo Tribunal Federal. Em 2018, eu sou capixaba, né? Nascida em Vitória, Espírito Santo, e vim fazer meu doutorado aqui em Brasília, na Universidade de Brasília. E foi justamente na época em que a ministra Carmen Lúcia, de forma pioneira, mundialmente pioneira, decidiu fazer, em parceria com a Universidade de Brasília, um projeto, o primeiro projeto de inteligência artificial aplicado a uma corte constitucional no mundo,
chamado Projeto Vitor, inclusive uma justa homenagem a um ministro da casa, ministro Vitor Nunes Leal, que tem uma história, né? Eu brinco, o ministro Vitor Nunes Leal foi o criador do tweet da jurisprudência, súmulas. Então, uma justíssima homenagem, recebeu esse nome, o projeto. E aí, desde então, eu brinco que eu sou quase que monotemática em inteligência artificial, porque o assunto, ele vai ao infinito e além. E dentro do contexto eleitoral, como está a sua análise? Preocupada? Como que a senhora está? Olha, eu estou um pouco preocupada porque a inteligência artificial, ela, digamos, ela traz várias questões, né? Ela tem muitos bons usos, porém, no contexto eleitoral, tem duas questões onde o bicho pega, digamos assim, né? Que são o efeito filtro bolha, a microsegmentação ou microtargeting, que é o perfilamento. Você pode criar perfis por meio, né, da captura, coleta de dados e com a inteligência artificial oferecer conteúdos personalizados para os usuários das redes sociais, o que pode influenciar as decisões, né, políticas. E também agora, desde 2022, principalmente, com o grande lançamento da OpenAI, o ChatGPT, que tornou mais utilizável, né, mais acessível aplicativos da chamada inteligência artificial generativa, que é essa que vai gerar conteúdo, imagem ou som baseados em dados passados de pessoas que eventualmente, inclusive, até já morreram. Então, esse conteúdo, ele pode afetar diretamente o processo eleitoral, a propaganda, as campanhas eleitorais, porque conjugado com a questão da internet, é muito difícil você retirar esse tipo de conteúdo, você identificar que ele foi produzido, para o próprio eleitor identificar que aquilo é falso, você também derrubar esse tipo de conteúdo, se ele é produzido às vésperas de uma eleição, isso também pode afetar de maneira quase que irreversível. Então, são muitos os desafios, de fato, eu estou bastante preocupada. E a senhora está preocupada também, doutora Stephanie? Olha, Sérgio, eu diria que quem não estiver está errado, né? Não dá para a gente externar tranquilidade com um desafio tamanho. E trazendo até um pouco de contextualização mundial, né? Esse não vai ser um ano desafiador só para o Brasil com esse cenário de eleições municipais. São praticamente 60% dos países no mundo que vão enfrentar, né, eleições e estão também igualmente preocupados. A gente teve, a Tainá também pode explanar um pouquinho, com certeza, sobre, né, a aprovação pelo Parlamento Europeu, né, do AI Act, que vai também, certamente, trazer aí um cenário para a gente, um horizonte de como essas regras elas vão se acomodar na realidade social. Com relação à preocupação, especificamente, né, fazendo um recorte aqui para o Brasil, achei muito interessante o ponto que a Tainá comentou em relação a esses filtros bolha. Porque, o que é um filtro bolha? Bom, explicando talvez um pouco melhor, né, detalhando um pouquinho mais. O que acontece hoje, Sérgio, é que praticamente, né, quando todo mundo hoje, né, a grande parte das pessoas está ali, tem uma conta em alguma rede social, dessas que hoje são disponibilizadas. Basicamente, as plataformas, porque a gente não tem hoje um regramento aí em relação à transparência, como elas agem, né? Mas, basicamente, quando as pessoas cadastram seus próprios dados ali e começam a fazer o uso dessa rede, qualquer que seja ela, os algoritmos dela são capazes de identificar comportamentos. Então, para além das informações como nome, sexo, né, endereço, muitas vezes essas informações padrões que são inseridas ali no momento do cadastro, essas plataformas elas são capazes de identificar comportamentos e, a partir disso, fazer análises preditivas, que é basicamente prever aquilo que o Sérgio é capaz de fazer ou aquilo que ele é capaz de se interessar. Então, se ele passou alguns minutos olhando um anúncio, né, de repente de um tênis, muito provavelmente ele é uma pessoa que pratica esportes, ele pode gostar de uma corrida. Então, a plataforma é capaz de sugerir uma maratona para ele, né? E isso faz por quê? Porque é um modelo de negócio, se a gente parar para pensar,
que ele tem uma falsa gratuidade. Para o usuário, né, ele está ali, ele consegue fazer o uso daquela rede, né, de forma, entre aspas, gratuita, mas por que isso é gratuito? Eu acho que isso é importante a gente questionar. Qual é o modelo? A Meta e outras empresas mais, né, não são entidades filantrópicas. Onde é que mora justamente o X da questão? Essas essas big techs, né, como também, um termo que também é cunhado, o modelo de negócios dela se baseia justamente nas empresas que oferecem seus produtos. Então, através da publicidade digital. E aí, fazendo um gancho com o motivo do nosso encontro aqui hoje, isso é muito notável, muito importante, porque o centro das discussões eleitorais, né, do processo eleitoral, ele também migrou para essas plataformas. Se antes era muito comum, muitos comícios, né, as trocas, né, as distribuições de santinhos, os tripés nas ruas, fazendo aquela propaganda do candidato, sem dúvida, nas eleições de 2020 a gente viu isso acontecer, né? As discussões indo parar ali nessas redes sociais também. E aí o filtro bolha, justamente, ele causa uma preocupação, por quê? Porque da mesma forma que a plataforma consegue entender mais ou menos o seu comportamento de consumo, ela também consegue identificar por meio de dados sensíveis, que é um dado sensível, diga-se, né, de passagem, a orientação política. Qual seria mais ou menos o candidato favorito da Tainá, do Sérgio, da Stephanie, do ouvinte que está em casa, né, que está nos ouvindo agora. Ele é mais inclinado ao qual partido ou até mesmo a qual convicção política, e a partir daí ele pode vir a compartilhar conteúdos que referendem, né, que reafirmem esse seu ponto de vista. É por isso que a gente vai tendo, e aí evoluindo para além do filtro bolha, cenários de extrema polarização política. Por quê? A pessoa que está ali, ela começa a ter contato unicamente, exclusivamente, com conteúdos que reafirmam o ponto de vista dela, né? Então, a exemplo, né, muito se questionou nas eleições anteriores, né, a fidedignidade, digamos assim, do sistema das urnas eletrônicas, certo? Independentemente, né, do viés aqui que a gente fosse adotar, acho que isso não se tem dúvida, né, que o sistema é seguro, mas se lá na época isso foi trazido como uma dúvida, e aquela pessoa que se encontrava fazendo um uso frequente, né, assíduo da rede social, ela ficasse apenas recebendo postagens ou se deparando com conteúdos que reafirmassem que aquelas urnas, né, tivessem ali algum problema e comparando com outros países, enfim, isso faria essas pessoas justamente a formar pontos de vista, reafirmar os seus próprios pontos de vista. E aí isso é preocupante, porque impede justamente a diversidade, a pluralidade, que é muito, muito saudável para o processo eleitoral. Muito bem, quem chega para participar conosco por telefone é o ex-ministro substituto do TSE, mestre em Direito pela Universidade de Harvard, membro fundador da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Dr. Joelson Dias, seja bem-vindo, ministro. Obrigado, Sérgio. Um grande abraço para você, para todos os seus ouvintes, as nossas queridas colaboradoras nesse seu programa, um tema importante, um tema atual. Agradeço imensamente o convite. Já começo perguntando para o senhor, a mesma pergunta que fiz para a doutora Tainá e para a doutora Stephanie. A inteligência artificial nas eleições preocupa o senhor também? Olha, eu acho que Tainá e Stephanie, essas duas competentíssimas, qualificadas profissionais, já esgotaram o tema. Claro que nós temos os aspectos absolutamente positivos da internet, das redes sociais, das novas tecnologias, como inteligência artificial, enfim, uma possibilidade de promoção do conhecimento, da educação, por causa da velocidade, do alcance da internet. Quando a gente avalia o anonimato, o pseudo-anonimato, assim, a sua importância até para que pessoas possam se exprimir, possam se expressar, porque senão de outra forma até permaneceriam silenciadas. Todas essas novas tecnologias como espaços de colaboração, de compartilhamento de ideias, de diversidade de pensamentos e experiências, enfim, até os boatos, os rumores acabam por inspirar
mudanças, porque, enfim, a internet, as redes sociais, é um espaço, um novo meio de comunicação para que as pessoas possam se comunicar. Mas, de uma certa forma, tudo isso era apenas o que se esperava da internet. Eu costumo citar sempre Vinton Cerf, que, enfim, considerado um dos pais da internet, que esperava justamente isso, né? Que fosse esse ambiente sem fronteiras e onde a informação, a comunicação pudesse ali transitar na mais absoluta amplitude para promover a compreensão, para promover a paz. Só que isso ficou no passado, isso ficou apenas como uma visão otimista da internet, das redes sociais e agora até da inteligência artificial. Porque no final acabou acontecendo justamente isso que a doutora Stephanie vem de nos dizer muito bem. Paradoxalmente, e é assim que a gente tem que ver essa questão, a internet, as redes sociais, as novas tecnologias, a partir do paradoxo da conectividade. É um paradoxo, porque ao mesmo tempo que nos oferece todas essas vantagens, também tem todos esses desafios, né? O que a gente tem visto ultimamente é justamente isso. Tem levado ao isolamento social, tem levado à polarização e, lamentavelmente, à disseminação da desinformação, do discurso do ódio, da violência. Ou seja, as redes sociais que foram projetadas para conectar, agora, lamentavelmente, têm criado isso que a doutora Stephanie acaba de nos dizer. As bolhas de filtro, as câmaras de eco, onde as pessoas acabam sendo expostas ali apenas às informações do seu próprio interesse, conforme as suas crenças pré-existentes. Então, é esse o quadro que temos hoje, esse é o desafio que temos hoje, e óbvio que isso impacta absolutamente todos os aspectos da nossa vida social, da nossa comunidade. E não poderia ser diferente. Vai impactar também a democracia, vai impactar também as próprias eleições, por conta justamente dessas práticas deletérias que no final comprometem, se pensarmos bem, a própria convivência, o nosso próprio tecido social. Muito bem, doutor Joelson. Doutora Tainá, temos ainda mais riscos, então, para o nosso processo? Tivemos o exemplo da Argentina recentemente, o uso da inteligência artificial. O que mais temos de riscos, então? Bom, inclusive aqui no Brasil, também o prefeito de Manaus já sofreu com deepfake. Disponibilizaram um áudio produzido por inteligência artificial, né, um conteúdo, portanto, chamado pela nova resolução do TSE sobre propaganda eleitoral, um conteúdo sintético, e dele falando contra professores, enfim, e isso prejudicou o prefeito de Manaus. Então, existem diversos riscos que já foram colocados e que vêm desde, de fato, o escândalo da Cambridge Analytica, por exemplo, em que se constatou que, por meio daquelas simples pesquisas do Facebook, do teste, que você diz, que personagem da Disney que eu sou, né? Você vai doando os seus dados ali, as suas preferências, e com base nisso, a Stephanie bem falou, você consegue fazer predições e você consegue prever o que aquele cliente da rede social está querendo. Então, precisa haver, e aí esse é um desafio contemporâneo, como que a gente vai regular tanto plataformas quanto esses conteúdos que são produzidos até pelos próprios candidatos. Por quê? Porque precisa haver uma certa transparência. Hoje, a internet, de fato, como bem o Joelson colocou, hoje a internet é um espaço público também. Há um debate público muito grande. Então, essas plataformas, elas têm um poder muito grande de retirar ou não conteúdos, decidir sobre essa questão. Então, tem toda essa sensibilidade acerca de não também cairmos em podar a liberdade de expressão. Então, é muito sensível toda essa discussão sempre em relação a isso, mas é fato, é um consenso mundial. E a União Europeia já vem regulando, ela está mais avançada porque ela vem desde o GDPR com a proteção de dados sensíveis. O que é o GDPR? Que é o General Data Protection Regulation, que é a nossa LGPD, né? Similar à nossa Lei Geral de Proteção de Dados. É o Regulamento Geral Europeu de Proteção de Dados, que classifica como dados sensíveis, ou seja, que precisam de uma maior proteção,
E para serem coletados, utilizados, precisam de cumprir maiores deveres, né? Classifica, então, como dados sensíveis a questão da opinião política. Então, assim também a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira também o fez, classifica como dados sensíveis à opinião política, justamente por saber, a partir desses escândalos mundiais, como foi o do Cambridge Analytica, que esses dados podem ser manipulados e afetar o processo democrático. Também na União Europeia você tem o Digital Services Act, que é uma legislação que veio para regular as big techs, as plataformas, e que também coloca a responsabilidade das plataformas de derrubar esses conteúdos odiosos, criminosos. E agora a aprovação do AI Act, finalmente, depois também de anos de discussão, que é uma regulação que vem... União Europeia, isso. Isso tudo na União Europeia, que serve de exemplo para nós, e que vem para regular a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial ela foi a grande mudança que, como o professor Joelson estava falando, a grande mudança em relação à internet. Por quê? Porque a internet realmente, quando ela nasce, ela é muito celebrada para essa popularização democrática do poder de fala. Todo mundo tem o poder de fala. E aí, com os algoritmos, você sabe que consegue haver ali, por parte das plataformas, um direcionamento desse tipo de conteúdo. Então, vem também essa regulação da inteligência artificial, que é baseada em níveis de risco. O que isso significa? Lá na União Europeia, eles entendem, e assim tem se discutido também de forma semelhante no Brasil, com alguns PLs, que existem certas soluções, certos resultados da inteligência artificial que são mais arriscados que outros e, por isso, merecem seguir maiores deveres. Então, você criar um perfilamento de pessoas para fins de influenciamento político por essa nova legislação aprovada recentemente, chamada AI Act, né, Artificial Intelligence Act, né, a regulação da inteligência artificial na União Europeia classifica como de alto risco a inteligência artificial para fins de perfilamento e recomendação de conteúdo político. Então, as plataformas vão ter também que seguir maiores deveres quando quiserem, como, por exemplo, avaliação de riscos, etc., quando quiserem propor esse tipo de inteligência artificial para recomendação de conteúdo político, justamente porque se sabe que pode causar uma série de riscos. Então, resumindo, o mundo está preocupado, né? O Conselho de Segurança da ONU, esse ano, o Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, abriu o ano dizendo da preocupação com a inteligência artificial. Então, é de fato o assunto do momento, e quando a gente vive um ano eleitoral, não tem jeito. Isso atinge também. Com certeza. 9 horas em ponto, vou fazer um intervalo rápido. Daqui a pouco você vai nos acompanhar, continuar nesse debate aqui pela Rádio Justiça 104,7 sobre o uso da inteligência artificial nas eleições. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta, vamos para a segunda parte do debate de hoje. 9h04. Revista Justiça. Debate. Tema do debate: inteligência artificial e a proteção de dados pessoais no contexto eleitoral. Estamos aqui com a doutora Stephanie Juliana Vogel, ela que é mestre em alta direção em segurança internacional. Ela é graduada em Direito, foi presidente suplente do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Também está a doutora Tainá Aguiar Junquilino, professora de Tecnologia e Inovação em Direito, doutora em Inteligência Artificial e Direito pela UNB, advogada, pesquisadora nessa área de inteligência artificial e foi pesquisadora bolsista no projeto Vitor do STF e autora de livro. E ainda por telefone, doutor Joelson Dias, ex-ministro substituto do TSE, mestre em Direito pela Universidade de Harvard e também membro fundador da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Seguindo com o nosso giro das falas, doutora Stephanie, tivemos então as resoluções do TSE para o combate ao uso inadequado da inteligência artificial e nessas viagens também pelo Brasil. Como é que está a preocupação das pessoas sobre a implantação
como essa resolução vai funcionar? Alguma perspectiva de como vai ser na prática? Bem, Sérgio, eu acho que essa é a pergunta de $1 milhão, né? Pelo que eu tenho contato com as pessoas, basicamente, há muitos elogios em relação às regras, né? Elas vêm preencher o que a professora Tainá deixou ali, trouxe, né, de uma forma maravilhosa e um contexto bem mais amplo, na perspectiva de vácuo normativo. Então, a gente não tem ainda, até o momento, uma regra dispondo sobre esses deveres de cuidado e transparência por parte das plataformas. A gente não tem esse marco legal aqui no Brasil, hoje existente. A gente não tem também essas regras sobre serviços serviços de plataforma, enfim. As resoluções, até, há quem diga que ela até extravasou um pouco, digamos, essa atividade regulamentar, no momento em que se previu, inclusive, uma responsabilidade solidária por parte dos provedores pelos conteúdos que estejam sendo disseminados com esse caráter, né, de desinformação ou produzidos com inteligência artificial sem corretamente, né, conter esse aviso, né, o rótulo de que aquele conteúdo foi produzido a partir de IA, aquele conteúdo que faça justamente a deepfake que a gente comentou aqui, que é algo que a resolução taxativamente proíbe, tá? Então, existe, sim, caminhos para que a gente tenha uma efetividade, né, nesse campo da aplicação da resolução. Eu destacaria aqui também outra questão que eu vejo como elogiosa, assim, como uma medida aí muito feliz por parte do TSE, que é justamente a possibilidade de se firmar as CTs, que são acordos de cooperação com agências de checagem, porque justamente nesse contexto todo que a gente narrou, né, de não se saber exatamente o que é verdadeiro, o que é falso, se aquele dado é ou não confiável, né, se aquela pesquisa, muitas vezes, que a gente recebe ali como sugestão de conteúdo, aquilo procede ou não, existem essas agências de checagem que fazem um trabalho também que é de interesse público, de justamente colocar se aquela informação, se aquele link é válido ou não. Então, acho que esse é um caminho interessante, é uma espécie de parceria público-privada, eu acho que nesse sentido é bem feliz esse tipo de ação, tá? E ao mesmo tempo, um repositório que o TSE pretende colocar no portal das eleições, isso é muito legal de avisar também, e lá vai constar todas as decisões, digamos assim, de remoção de conteúdo. Acho que isso é válido porque como o esforço logístico é considerável, né? A gente está falando de um país com essa dimensão como a nossa, né? Em que a gente tem aí a justiça dividida, enfim, todo o Brasil vai conseguir visualizar de forma simultânea, né? E de forma em tempo real se aquele conteúdo, por que ele foi retirado, né? Se aquele conteúdo é válido ou não. Então, acho que essa tríade, digamos aí, de medidas das resoluções vão, de certa forma, oferecer respostas a esse ponto, se vai ser eficiente, se vai ser bem sucedido. Doutor Joelson, o senhor esteve lá no TSE também, foi ministro suplente, e nesta época que o senhor esteve lá, 2009 e 2011, salvo engano, já se preocupava, já se falava em inteligência artificial ou não? Bom, a gente não falava propriamente em inteligência artificial, né? Mas já se vivia, naquela época, os primeiros desafios da internet e das redes sociais, porque naquela época, enfim, já se começava a usar a internet, as redes sociais, enfim, para a disseminação dessa desinformação, para algum tipo de intolerância, mas principalmente para a divulgação de afirmações sabidamente inverídicas. Hoje nós temos estudos, nós temos relatórios, nós já sabemos, por intermédio de importantes profissionais da área da comunicação, da ciência, da tecnologia, que todos esses desafios já estavam presentes, já se faziam presentes desde, enfim, o próprio Vale do Silício, né? É como se a internet começasse, as redes sociais, já com todos esses desafios que vemos hoje no que diz respeito à desinformação, fake news,
discurso do ódio, violência. A gente aqui não se deu conta disso, né? Nós enquanto comunidade, enquanto mundo, levamos muito tempo para conhecer esses estudos, conhecer essas denúncias e levar a sério essas denúncias e esses estudos. Por isso que depois a gente vai ver como isso impacta as eleições americanas em 2016, o Brexit e as próprias eleições brasileiras de 2018 e 2022. Então, hoje, a Justiça Eleitoral, o TSE, tem um acúmulo muito grande em relação a essas denúncias, em relação a esses estudos, e, por isso, mesmo não tendo o Brasil ainda uma legislação específica regulamentando as plataformas, as redes sociais, regulamentando a própria inteligência artificial, tudo isso hoje é objeto de projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, da mesma forma que a doutora Tainá nos explica como se passam as coisas na Europa, eu acrescentaria também nos Estados Unidos. O Brasil vem com os seus esforços agora no âmbito do legislativo, buscando a regulamentação dessas plataformas das redes sociais. Mas enquanto isso não acontece, precisou a Justiça Eleitoral, o TSE, para essas eleições municipais de 2024, editar especificamente a resolução 23.732, que altera a resolução 23.610, ainda de 2019, justamente para prever uma série de medidas na tentativa de conter esse impacto. Claro, quando negativo da internet, das redes sociais, da inteligência artificial nas eleições, na democracia, justamente na expectativa de que, estabelecendo medidas como essas que a doutora Stephanie vem de nos exemplificar, a gente possa ter, dentro do possível, é claro, as eleições na sua mais absoluta normalidade, na sua mais absoluta tranquilidade, para que o eleitor não seja influenciado por toda essa manipulação que eventualmente pode acontecer pelo uso da internet, pelo uso das redes sociais, não somente por terceiros que fazem uso da internet e das redes sociais como meio de comunicação, mas eventualmente pelas próprias plataformas, porque hoje já está mais do que provado, evidenciado, que o algoritmo, aquilo que as plataformas usam para nos mostrar determinado tipo de propaganda, de mensagem, até de música, eventualmente pode estar beneficiando ou prejudicando uma determinada candidatura. Então, justamente para conter também esses vieses, que veio a resolução do TSE em um esforço, em uma tentativa de contemplar tudo isso para garantir a chamada integridade do processo eleitoral, ou seja, para que tudo possa acontecer na sua mais absoluta regularidade, normalidade, como eu dizia antes, porque o que importa é o eleitor, a eleitora, manifestar o seu voto com a mais absoluta liberdade, sem qualquer tipo de coação, sem qualquer tipo de manipulação. Doutora Tainá, também pergunto para a senhora, a aplicação dessas resoluções do TSE na prática, como a senhora avalia isso? Olha, eu entendo que foi um momento muito feliz, como a própria Stephanie e também o Joelson já falaram, um momento muito feliz do TSE para a edição dessas resoluções, porque, como a gente falou, né, há um vácuo legislativo, a gente sabe que o legislativo tem um tempo de maturação de discussões maior, e o Tribunal Superior Eleitoral promoveu diversas audiências públicas antes de elaborar essas resoluções, de tomar essas medidas, em especial essa relativa à propaganda eleitoral. Então, ela é uma resolução bastante completa no sentido de que ela tenta auxiliar os tribunais regionais também na aplicação dessa resolução, já que serão, de fato, mais de 5.000 municípios passando por seus processos eleitorais. Então,
você tem conceito de inteligência artificial, você tem conceito de conteúdo sintético, de perfilamento, de microdirecionamento, você tem medidas como os artigos 9B, 9C e 9E, que vão determinar a necessidade de rotulagem de conteúdos criados sinteticamente, quando eles são realizados somente para velocidade, para aumentar a qualidade, por exemplo, da imagem ou do som. A vedação, quando essa imagem é criada para falar, né, bem ou fazer propaganda política, tanto benéfica quanto maléfica de algum candidato. E eu acredito que, em resumo, o que o TSE está buscando é entender, é distribuir responsabilidades por meio dessa resolução. O que isso significa? Como a Stephanie falou, você convoca agências de checagem e aí o TSE criou um centro integrado de enfrentamento à desinformação e defesa da democracia para funcionar, auxiliando o Tribunal Superior Eleitoral. Você atribui responsabilidades também às plataformas, porque se sabe que elas têm ali sistemas de possibilidade também de checagem de conteúdo e de derrubar esses conteúdos de forma mais imediata. Porque, vejam, se ficasse tudo nas mãos do juiz, você tem uma dificuldade do tempo, né? Até o candidato ou a pessoa que foi afetada por aquela propaganda falsa entrar na justiça e conseguir derrubar aquele conteúdo, o conteúdo já foi divulgado. Né? Essa é uma das dificuldades. Por isso que o TSE, ao elaborar essa resolução, depois de ouvidas audiências públicas, entendeu que era necessário esse compartilhamento, essa distribuição de responsabilidades, inclusive das plataformas, dos próprios candidatos que ficam aí proibidos, vedados de utilizar esse conteúdo sintético para influenciar, porque quando você está vivendo o momento, calor da emoção ali de uma eleição, é muito mais difícil se você for passar por todo o processo de checagem do que, de fato, você... É muito mais interessante, né? Num processo que é muito rápido, que as coisas acontecem muito rápidas e que de um dia para o outro você pode, às vésperas das eleições, influenciar um conteúdo, você criar realmente um repositório que dê transparência aos conteúdos, mas também distribuir responsabilidades para que as plataformas também entrem no jogo e auxiliem os tribunais eleitorais com toda a sua técnica, assim como agências de checagem e próprios candidatos, a derrubar esse tipo de conteúdo que pode influenciar negativamente. Então, o que eu acredito que o TSE quis fazer com solucionando esses desafios da inteligência artificial, foi a distribuição das responsabilidades entre todos os atores que fazem parte aí das redes sociais. Né? Doutor Joelson, o senhor ia comentar alguma coisa ainda em cima disso? Não, eu acho que a doutora Stephanie e a doutora Tainá foram bem abrangentes naquilo que explicaram sobre essa nova resolução do TSE, a 23.732, que regulamenta justamente o uso da internet, das redes sociais e das novas tecnologias. Se a gente fosse explorar um pouco mais a argumentação de quem se coloca contrário à regulamentação, é porque aquela suposição de que isso comprometeria a liberdade de expressão, isso configuraria censura prévia, que a internet não deveria ter qualquer tipo de regulamentação, porque o próprio mercado das ideias se regulamentaria, se autorregulamentaria. E a gente já viu com o tempo que isso não se sustenta. Regulamentar a internet, as redes sociais e as novas tecnologias, como a inteligência artificial, não implica em qualquer tipo de violação à liberdade de expressão, ou pelo menos esse é o desafio que se coloca. Em que medida regulamentar, em que medida aplicar a regulamentação, sem que isso comprometa a liberdade de expressão, sem que isso configure, por exemplo, qualquer tipo de censura prévia. É claro que é muito difícil definir esses limites.
na maior parte do tempo, estamos em uma zona cinzenta, em situações de muita dificuldade para saber se aquilo configura ou não limite à liberdade de expressão, para saber se aquilo configura ou não algum tipo de censura prévia. Mas não é o fato termos essa dificuldade, termos essa zona cinzenta que nos dispensa, que nos dispensaria da necessidade de regulamentação de tudo isso, porque nós não temos absolutamente nenhum tipo de direito absoluto. Tudo é muito condicionado ao contexto, ao momento, à forma em que aquele direito é exercido. Se pensarmos bem, até o direito à vida não é absoluto, porque, claro, alguém em uma situação de ameaça pode exercer, por exemplo, de maneira comedida, de maneira proporcional, é claro, a legítima defesa. E não poderia ser diferente em relação à liberdade de expressão. Não é possível que alguém defenda ou que alguém concorde com quem defenda que a internet seja um ambiente, um meio, um veículo de comunicação sem lei, que alguém possa difundir práticas como o ódio, a incitação ao crime, a incitação à violência, a intolerância, o terrorismo, a pedofilia. Não é possível que não se tenha algum tipo de regra. Isso não seria tolerável em nenhum ambiente presencial. Na esquina, numa conversa, nenhum tipo de agressão seria tolerada. A sociedade já se acostumou com a legislação existente, que ninguém pode ofender, que ninguém pode ameaçar, que ninguém pode sair por aí divulgando afirmações sabidamente inverídicas. Então, é isso que se tenta hoje também no que diz respeito às eleições e à democracia. Usar de toda essa legislação, há muito já existente, para dizer, olha, na internet, nas redes sociais, com as novas tecnologias como a inteligência artificial, é a mesma coisa. Tem limites, você não pode ofender, você não pode ameaçar, porque senão você responde depois da sua manifestação por todas as consequências do seu ato. Muito bem. Doutora Stephanie, deixa eu fazer justiça também. Falei que a doutora Tainá tem um livro, né, que é o Inteligência Artificial no Direito, Limites Éticos. E a senhora também tem um livro que está aqui em minhas mãos. Principais desafios para a proteção e tratamento de dados pessoais no Brasil a partir da experiência na União, da experiência europeia. Isso. Mas agora voltando aqui, além de autora de livros, especialista nesse assunto sobre IA, ficamos preocupados com as redes sociais, principalmente aqueles aplicativos de comunicação, aqueles grupos que são criados. Será que o TSE vai conseguir fazer esse acompanhamento em tantos aplicativos, Telegram, WhatsApp, Signal? Olha, eu tô achando muito rico essa nossa conversa, porque tá interessante que na medida em que cada um de nós fala, o outro traz ali ainda até um outro ponto de vista, complementa, e nos mostra, realmente nos oferece um olhar e oferece para quem está ouvindo, claro, da abrangência, da dimensão realmente do objeto que está sendo regulado e do objeto que está em questão. Né? A gente falou aqui de a gente está mais detido aqui numa das resoluções, certo? Né? Até Joelson comentou sobre a 23.610, mas que sofreu a modificação, mas a gente teve 12 ao todo, né? Inclusive mudando dispositivos penais, enfim. Então, é um desafio aí bastante relevante. Mas tratando justamente do aspecto que você questiona, Sérgio, se a gente vai ter efetividade nisso, eu entendo da seguinte forma: não há um tribunal hoje no Brasil que seja autossuficiente para regular, né, que tenha essa onipresença para exercer o enforcement da norma. A gente precisa, mais do que uma regra hoje estabelecida, uma regra que seja clara, que seja suficiente, né, que não, digamos assim, que traga uma harmonização também sistêmica, a gente precisa de um esforço social nisso. Então, mais do que nunca, e houve muitos apelos nesse sentido, inclusive por parte dos próprios ministros, quando divulgaram, né, acho que teve falas bastante interessantes, expressões trazidas pelo ministro Alexandre de Moraes, pela ministra Carmen Lúcia, de que a gente não pode estar numa sociedade caduca, né, a gente não quer isso para nós.
das pessoas, antes de realizarem esses compartilhamentos, dispararem mensagens recebidas, de fazer uma análise prévia. Então, é um esforço que ele é social. A gente não pode continuar agindo como se não tivesse responsabilidade sobre aquilo que a gente publica, sobre aquilo que a gente compartilha, sobre aquilo que a gente diz, né? Então, é necessário que as pessoas busquem justamente essa checagem. Se desconfia que aquele material, que aquele conteúdo, ele traz uma informação que foge do padrão da razoabilidade, né? Por que não fazer a conferência antes? Essa convocação social foi muito realizada, e eu acho isso importante. Isso não é apenas um dever do Estado, é das empresas também, das próprias plataformas com seus modelos de negócio, né? A gente falou aqui que não tivemos, né, a resposta legislativa ainda, mas não podemos deixar de trazer aqui para o debate o fato de que o PL 2630, que ficou conhecido como o PL das fake news, né, ele traz um sentido de responsabilidade, de transparência aos provedores. Eu creio que todos nós aqui, enquanto cidadãos e clientes dessas plataformas, queiramos conhecer como elas nos enxergam. Por que nós recebemos determinadas recomendações? Por que é que quando eu acesso a minha plataforma, né, o conteúdo que é sugerido para mim é diferente do conteúdo, por exemplo, que a professora Tainá recebe, ou até mesmo o Dr. Joelson, enfim. Como é que nós somos vistos e como é que esses dados nossos estão sendo tratados? Então, isso é interessante, né? Eu conversava esses dias aí, fazendo um paralelo, né, só a título de contextualização mesmo, de uma pessoa que havia terminado o relacionamento dela. E, no entanto, né, o algoritmo continuava trazendo recomendações românticas. Então, a quanto aquilo é indesejável, né, para a pessoa que está passando por aquele processo? E por que não a plataforma oferecer, digamos, a opção de você corrigir? Porque ela pode se equivocar justamente nessa classificação, né? A empresa pode vir a ter uma ideia errônea. Então, como nesse caso que eu citei, por que não a pessoa poder dizer, olha, não, eu não sou uma pessoa que me encontra, né, num relacionamento sério, eu não tenho interesse em receber esse tipo de sugestão de conteúdo, isso é incômodo. Como cliente, ela deveria ter esse direito. Mas fazendo, né, e finalizando a minha fala, eu creio que a gente precise, mais do que nunca, ter esse olhar de responsabilidade. Não é apenas do TSE, dos tribunais, da própria NPD, enquanto entidade aí responsável por zelar pela proteção de dados pessoais. Não é apenas do provedor que me sugere aquele conteúdo, mas ela é minha também. No momento em que eu recebo um conteúdo e o disparo, eu tenho o dever, sim, de fazer uma pré-análise disso. Vamos lá, doutora Tainá. Essa onipresença, né, da justiça, ela vai ter que contar com a ajuda principalmente do cidadão que, por acaso, participa desses grupos, e ele vai ter esse poder, esta influência, essa importância de ajudar? Olha, eu acredito muito no que o Dr. Joelson falou aqui. A internet, ela é algo que quebra, inclusive, com esse paradigma da polarização que hoje a gente vive, que a gente acha que ou algo é 100% bom ou algo é 100% ruim, né? 880. E a internet, ela é paradoxal, ela vem romper com isso, e todas as aplicações de inteligência artificial, e eu falo muito isso com os meus alunos, porque não tem nada 100% bom ou 100% ruim em termos de internet ou de inteligência artificial. Então, tudo é muito paradoxal. Ao mesmo tempo em que é interessante você receber conteúdos que você deseja, isso também pode te trazer, afetar a democracia, te trazer conteúdos indesejados, enfim. Então, você tem uma série de desafios justamente porque é uma sociedade muito paradoxal. Tudo é, ao mesmo tempo, bom e ruim. E o Brasil, né, então, é o mundo que vive tudo isso, não é o Brasil não é o que a gente chama de alecrim dourado, né? Não é só o Brasil que está sofrendo esse desafio, mas o Brasil, digamos, tem um desafio a mais por ser um país de dimensões continentais, ter esse sistema que inclui municípios, né, que já é algo bastante diferenciado, mais de 5 mil municípios. Então, como a gente tem um vácuo legislativo, e aí repito isso, né, porque é muito importante a gente defender um PL
como o 2338, que regule a inteligência artificial de maneira abrangente, porque a inteligência artificial ela não vai afetar só o sistema eleitoral. Ela vai afetar vários âmbitos da nossa vida, a saúde, a agricultura, uma série de outras áreas e setores da vida humana. Então, a gente precisa de uma regulação geral, de um órgão de controle, né, ainda que seja, inclusive, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para fazer essa contextualização com as outras autoridades, como, por exemplo, o TSE, para que, né, os tribunais não fiquem com esse desafio na mão sozinhos. E aí, eu acredito, além de tudo, que para superar esse desafio, e aí elogio muito aqui a Rádio Justiça, o seu programa, Sérgio, que traz conteúdos, porque eu, como professora, eu acredito muito no poder da educação. Eu acho que mais do que justiça, o poder da prevenção, que só é alcançado com a educação, e que vem muito por programas, né, numa era de fake news, a gente debater esse assunto em programas do próprio Supremo Tribunal Federal, eu acho que é o melhor caminho, né? Um programa que atinja o cidadão e que explique para esse cidadão, que discuta com o cidadão como que ele pode tanto se proteger, como também verificar esses conteúdos de forma própria para não cair em golpes, né, eventualmente, para não disseminar essas fake news. Então, eu acredito muito também no poder da educação e aí, mais uma vez, elogio esse programa imensamente porque ele traz esses debates tão importantes num ano eleitoral. Muito bem, obrigado também por essas considerações. Doutor Gelson Dias, o senhor acredita que essas eleições municipais vão servir de guia para as eleições gerais daqui 2 anos? Com toda certeza. As eleições municipais têm sido, nas últimas décadas, um ambiente muito propício para que se possa avaliar algumas medidas, algumas alternativas, algumas propostas que dizem com respeito ao nosso sistema eleitoral. Enfim, a regulamentação da propaganda eleitoral, a própria questão da possibilidade de os indivíduos postularem as suas candidaturas, funcionamento dos partidos políticos, enfim, em cada uma dessas áreas bem sensíveis das nossas eleições, da nossa democracia, principalmente nos pleitos municipais, se tem feito algumas experiências na expectativa de aprimoramento do sistema. Foi assim que a gente teve, por exemplo, o fim das coligações, a impossibilidade de que alguém possa concorrer ao chamado terceiro mandato, enfim, uma série de outras medidas na busca desse aprimoramento. E não poderia ser diferente em relação à internet, às redes sociais, às novas tecnologias e todo o seu impacto nas eleições. Porque sabedor, enfim, de como tudo isso impacta a democracia, de como tudo isso impacta as eleições, o TSE pôde, dessa vez, se antecipar e regulamentar o uso, enfim, da internet, das redes sociais e das novas tecnologias nas eleições. Porque isso é importante diferenciar. Apesar de não termos ainda uma regulamentação específica sobre a regulamentação da internet, sobre a regulamentação da inteligência artificial, como aquela que tramita, por exemplo, no PL 2338, no projeto de lei 23.338, e nós temos outro projeto de lei específico sobre as próprias plataformas. O fato de não termos uma legislação específica não significa dizer que nós não tenhamos legislação. Não é que o TSE agora atua em substituição ao Congresso Nacional, e nem poderia. O TSE não tem propriamente um poder normativo, ele tem um poder apenas regulamentar. Então, o que o TSE fez foi isso, com base na Lei Geral de Proteção de Dados, com base no Marco Civil da Internet, com base no Código Penal, a partir da legislação já existente, a partir da sua jurisprudência, ou seja, do seu entendimento do que já julgou, é que o TSE adotou ou procurou adotar todas essas medidas para que o mau uso, o uso deletério da internet
internet, das redes sociais, para discurso de ódio, violência, incitação à violência, intolerância, seja de alguma forma contida. E hoje já se sabe as consequências disso. Ou seja, nenhum candidato, candidata, partido político poderá continuar disseminando desinformação, fake news, alegando que as eleições são fraudadas, que as urnas são fraudadas, ou seja, comprometendo a própria credibilidade das eleições ou da nossa justiça eleitoral sem qualquer tipo de prova, porque isso pode resultar até na cassação de um mandato. Já teve de um mandato, já teve deputado estadual cassado o diploma justamente porque fez uso da internet para esse tipo de coisa, e já teve ex-presidente da República com a inelegibilidade declarada, ou seja, não pode mais, durante 8 anos, pelo período de 8 anos, postular a sua candidatura, porque também fez esse uso indevido da internet. Então nós já temos a legislação existente, independentemente da regulamentação específica no Código Penal, na Constituição, a própria legislação eleitoral, e agora temos também decisões importantes da Justiça Eleitoral que precisam servir de guia e espera-se servirão de guia para os partidos, para os candidatos e candidatas ao postularem a sua candidatura. Mas eu preciso concluir concordando com a doutora Tainá, que o mais importante é o letramento digital, a educação para a cidadania. O próprio eleitor, eleitora tem que estar muito atento quanto a isso, recusar o candidato, o partido que usa esse tipo de prática e denunciar. Ou seja, o eleitorado tem uma importante contribuição a ser dada. E é por isso, concordo mais uma vez com a doutora Tainá, que programas como esse seu, Sérgio, são de fundamental importância para a disseminação dessa boa informação. Vamos lá, doutora Stephanie. Falamos sobre inteligência artificial, mas e a proteção de dados pessoais nesse contexto? Como é que fica? Sérgio, ela faz jus, né? Aqui, fazendo jus ao título do nosso programa de hoje, tem absolutamente tudo a ver. Uma vez que o tratamento de dados pessoais, ele justamente faz parte desse processo de tomada de decisão dos algoritmos que estão sendo desenvolvidos pelas plataformas. Então, se sabe, né, como a gente falou sobre análises preditivas, que os dados pessoais que a gente troca nas redes, eles são utilizados para a construção de perfis psiconométricos que vão justamente nortear o tipo de conteúdo que iremos ou não receber. E aí, quanto a isso, eu queria fazer um paralelo, né, a essa fala da educação do letramento digital, no qual eu também advogo como extremamente importante e necessário para a gente conseguir avançar com esse cenário aí, com esse estado da arte atual que nos encontramos, mas paralelamente ao fortalecimento também dos sistemas e das normas já vigentes. Então, nós temos uma Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, editada em 2018, né, cuja vacácio ali teve que ser prorrogada durante a pandemia, né, que está em vigor ali em sua plena vigência desde 2020, e eu entendo que nós precisamos que os dispositivos que ali se encontram presentes e que trazem justamente regras de proteção para o cidadão, né, quanto ao uso quanto ao correto tratamento desses dados, seja no dever de justamente transparência, de observar a finalidade para a qual aquele dado foi compartilhado. Então, se aquilo é compartilhado apenas para que o cidadão possa utilizar a rede, ele tem direito de saber se aquele dado, porventura, não está sendo utilizado para uma outra finalidade, para justamente não ser vítima de manipulação, que ao fim e ao cabo, né, de tudo que nós estamos comentando aqui, tem esse contorno de manipulação. E aí eu também aproveitaria o gancho para trazer, né, o fato que é curioso, que a primeira empresa, né, privada que foi autuada por parte da Autoridade de Proteção de Dados Pessoais, que é a ANPD, foi uma empresa justamente que atuava nesse segmento de compra-venda de lista de eleitores. Então, ela fazia, né, a empresa Telecol, ela fazia justamente essa comercialização dessas informações sem justamente autorização para tanto, sem o consentimento daquelas pessoas, né, e a ANPD justamente a autuou. Então, de fato, a gente precisa de uma atuação também muito presente por parte da ANPD nesse processo. Infelizmente, o nosso tempo já está se acabando. Quero começar agradecendo as considerações finais da doutora Tainá Aguiar Jonquilho,
ela que é professora de Tecnologia, Inovação e Direito, doutora IA, Direito pela UNB, advogada, pesquisadora na área de Inteligência Artificial e também foi pesquisadora bolsista no Projeto Vitor do STF e autora de livro. Doutora Tainá, obrigado por estar conosco. Olha, foi um prazer estar aqui com a Stephanie, com o Dr. Joelson, com a doutora Stephanie, com você, Sérgio, que conduz tão bem esse programa para discutir um tema que eu acho que é fundamental nos dias de hoje, já que é isso, né? Tanto a proteção de dados quanto a inteligência artificial estão mudando a questão do cenário político e eleitoral. Então, reafirmar sempre o compromisso nosso, das instituições, com os valores democráticos, exige também passar por essas mudanças, por essa priorização de compreensão de regulação, de como se deve dar ou não o bom uso da inteligência artificial em campanhas, em pré-campanhas. Eu não sou tão antiga assim, mas sou da época em que você contratava um marqueteiro para fazer um bom jingle. Eu tenho até hoje na minha cabeça bons jingles, né, eleitorais. E hoje você vê, com a internet principalmente e com a inteligência artificial, que as campanhas estão muito mais nas redes sociais. Então você tem que contratar um marqueteiro hoje para fazer uma boa live, para indicar como que você conquista o seu eleitorado por meio das redes sociais, que entenda também de algoritmo e de disseminação de conteúdos nas redes. Então a gente precisa, de fato, de promover esse tipo de conteúdo que vai esclarecer a população. Então, eu agradeço muito estar aqui nessa manhã com tanta gente boa debatendo um tema fundamental para a preservação da nossa democracia. E já fica o convite para as próximas ocasiões. Dr. Joelson Dias, ex-ministro substituto do TSE, mestre em Direito pela Universidade de Harvard, também membro fundador da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Muito obrigado por estar conosco. Suas considerações finais. Sou eu quem agradeço, Sérgio. Espero que a nossa Rádio Justiça continue com esse tipo de iniciativa, principalmente, enfim, antes das eleições, para que todo o eleitorado possa se conscientizar. Ninguém quer proibir o uso da internet, quer proibir o uso das redes sociais, quer limitar a liberdade de expressão, quer fazer censura prévia. Não é nada disso. Muito pelo contrário. O que se quer e espera é o bom uso de toda essa nova tecnologia, justamente para que a gente possa ter eleições cada vez mais regulares, cada vez mais transparentes, que a informação, a boa informação, possa circular para que o eleitor possa sempre, com muita transparência, mas também com muita responsabilidade, exercer o seu direito de voto de forma muito consciente, de forma muito informada. Foi um privilégio participar deste seu programa e aprender tanto com as doutoras Stephanie e Tainá. Muito obrigado mesmo pelo convite e um bom dia. Bom dia e da próxima vez esperamos que o senhor possa estar conosco aqui no estúdio da Rádio Justiça, Dr. Joelson. Essa também é a minha expectativa, ter participado de diversos eventos pelo Brasil afora, discutindo justamente as novas tecnologias, o uso da internet nas eleições, e foi isso que me impossibilitou o prestígio, gozar aí do privilégio da companhia presencial de todos vocês. Mas não faltarão oportunidades, tenho certeza. Combinado, então. Agradeço também a doutora Stephanie Juliana Vogel, ela que é mestre em Alta Direção em Segurança Internacional, graduada em Direito, foi presidente suplente do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais, autora do livro Principais Desafios para a Proteção e Tratamento de Dados Pessoais no Brasil, a partir da experiência europeia. Obrigado por estar conosco. Suas considerações? Eu que agradeço, Sérgio, mais uma vez por estar aqui no seu programa. Agradeço a gentileza também de dividir aqui esse debate com pessoas tão qualificadas como a professora Tainá e o Dr. Joelson. É sempre bom debater e aprender durante esses debates. Acho que é a forma mais interessante de se alcançar justamente o conhecimento. Agradecer também pela audiência. Eu espero que o programa possa ter sido rico, assim como foi para nós aqui enquanto debatedores, e parabenizar, Sérgio, pelo tema, tão palpitante e ao mesmo tempo oportuno. É isso, muito obrigada. Nós que agradecemos os nossos convidados de hoje. Agora 9h44, vamos fazer um intervalo e na volta tem o giro de informações do Poder Judiciário Brasileiro. Até já.
Estamos apresentando Revista Justiça.